Tem uma habilidade que as pessoas mais produtivas e realizadas do mundo dominam, e que a maioria nunca aprende. Nesse vídeo eu vou te mostrar onde essas diferenças acontecem na prática. Fica até o final para você saber como. Alguns anos atrás, eu comprei uma loja de roupas que já estava funcionando no interior. Era uma loja que vendia roupas de marcas conhecidas como Maui, Hering, Marisia, Brandly. A loja já tinha clientela, já tinha movimento. Aparentemente parecia um bom negócio, mas existia uma peculiaridade naquele negócio. A loja praticamente só vendia fiado, era algo cultural daquela cidade. As pessoas estavam acostumadas a comprar e pagar depois. E quando eu entrei no negócio, eu pensei, bom, eu vou organizar isso, eu vou ajustar isso aos poucos. Só que eu tinha uma dificuldade enorme, eu tinha dificuldade de dizer não. Eu queria agradar os clientes, eu queria manter o relacionamento, eu tinha medo de perder a venda e mais do que isso, eu tinha medo de dizer não para vendas novas e acabar não recebendo aquilo que já estava fiado. Porque na minha cabeça funcionava assim: se eu começar a negar agora, essas pessoas talvez não paguem o que já devem. Só que aconteceu algo que eu não esperava. A maior parte dos clientes daquela cidade eram funcionários públicos. E quando mudou a administração da cidade, muitos deles foram demitidos. E muitos usaram exatamente isso como justificativa para não me pagar. O resultado foi simples e duro. Eu fiquei com 30 mil reais de fiado empacado. E para tentar recuperar aquilo, eu comecei a negativar o CPF no Serasa. Só que existe um detalhe que muita gente não sabe. Você paga uma taxa mensal para manter cada CPF negativado. Então imagina a situação. Eu tinha 30 mil reais que não recebia e ainda precisava pagar mensalmente para manter aqueles registros ativos. Isso durou anos, 3, 4 anos pagando mensalidade para manter os nomes negativados. Quando eu fui fazer as contas, eu percebi algo absurdo. O prejuízo não era mais apenas os 30. Somando as taxas que eu paguei durante os anos, aquilo tinha se tornado completamente inviável. Tudo isso aconteceu por uma razão simples. Eu não sabia dizer não. Eu queria agradar, eu queria manter o relacionamento, eu queria evitar conflito. E foi exatamente aí que eu aprendi uma das lições mais importantes da minha vida. Mas antes de te falar qual foi essa lição, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe dizer não? Não para um cliente, não para um colega de trabalho, não para um familiar, não para um pedido de favor, não para mais uma tarefa que chegou no seu colo sem você ter pedido. Porque talvez você não esteja perdendo dinheiro fiado como eu perdi, mas talvez você esteja perdendo algo ainda mais valioso, que é o seu tempo, sua energia, seus projetos que ficam sempre para depois, porque você está ocupado resolvendo o problema de todo mundo, menos o seu, sua vida, que vai passando enquanto você sustenta a vida dos outros. Se esse é seu caso, esse vídeo é para você. Existe um princípio muito simples que eu quero que você entenda. Quando você tem um grande sim dentro de você, fica muito mais fácil dizer não para fora. Quando você sabe exatamente o que quer construir na sua vida, dizer não deixa de ser um conflito e passa a ser uma proteção. Pensa comigo numa imagem. O Wi-Fi da sua casa. Quando tem poucos dispositivos conectados, a internet funciona rápido, estável, tudo flui. Mas quando começa a conectar muito celular, televisão, computador, videogame ao mesmo tempo, o que acontece? A internet começa a ficar lenta, trava, cai. A sua energia funciona exatamente assim. Quanto mais pessoas, pedidos, favores e tarefas você deixa se conectar na sua vida, mais lento você fica, mais cansado, mais sobrecarregado, mais distante daquilo que você realmente importa. Imagina duas realidades possíveis. Na primeira, a pessoa vive dizendo sim para tudo e para todos. O resultado é esgotamento. Na segunda, a pessoa diz sim para aquilo que realmente importa, para o seu propósito, para os seus objetivos. O resultado é progresso. Essa é uma escolha que você precisa fazer. Nos aviões existe um protocolo muito claro. Quando acontece uma despressurização, as máscaras de oxigênio caem. Qual que é a instrução? Primeiro coloque a máscara em você. Depois ajuda as outras pessoas. Por quê? Porque se você desmaiar tentando ajudar os outros, você não salva ninguém. Muitas pessoas vivem exatamente o oposto disso. A vida delas está completamente fora dos eixos e ainda assim tentam agradar todo mundo, tentam ajudar todo mundo, tentam resolver o problema de todo mundo. E existe uma coisa curiosa sobre o comportamento humano. As pessoas não pedem coisas para quem está livre, as pessoas pedem coisas para quem resolve. Observe isso no seu trabalho. Quando alguém precisa resolver algo importante, normalmente não procura quem está parado, procura quem resolve. Talvez você seja essa pessoa, a pessoa que resolve. E por isso, as pessoas começam a colocar o peso em cima de você. Isso me lembra quando eu era criança e eu ficava observando as formigas, e a formiga ela consegue carregar várias vezes o próprio peso. Se você coloca uma folha em cima dela, ela carrega.
Se você coloca um graveto, ela carrega. Se você coloca mais peso, ela continua tentando carregar. Talvez você seja essa formiguinha. As pessoas continuam colocando peso em cima de você, mas existe um detalhe importante. A formiga carrega porque alguém colocou peso. E muitas vezes as pessoas colocam peso em você porque você permite. Existe um erro psicológico muito comum que poucas pessoas percebem. Muitas pessoas ajudam todo mundo não porque são boas, mas porque têm medo de conflito. Ser bonzinho muitas vezes é apenas uma estratégia emocional para evitar tensão. E pessoas que não colocam limites acabam se tornando infraestrutura emocional dos outros, viram suporte para todo mundo, resolvendo o problema de todo mundo, sustentando o peso emocional de todo mundo e esquecendo da própria vida. E aqui vai um insight ainda mais profundo. Cada sim automático que você dá para os outros é um não silencioso que você está dando para a sua própria vida, para o seu tempo, para os seus projetos, para os seus sonhos. Pensa no mundo corporativo, quantas pessoas você já viu procrastinar o dia inteiro? A pessoa passa tempo vendo notícias, navegando na internet, olhando o placar de futebol, e quando o prazo chega, ele procura quem resolve. Talvez você e você ajude. E no dia seguinte acontece a mesma coisa e repete, porque existe um padrão. E padrões só mudam quando alguém muda o comportamento. Pensa num treinador de academia. Se um aluno chega e diz, treinador, esse peso está difícil, o que o treinador faz? Ele pega o peso e levanta pelo aluno? Claro que não. Ele incentiva o aluno a levantar o peso, porque é exatamente aquela dificuldade que vai gerar força. Se o treinador levanta o peso pelo aluno, o aluno nunca ficará forte. Isso é exatamente o que acontece quando você resolve o problema de todo mundo. Você impede o crescimento das pessoas. Pensa no filme Matrix. Existe uma cena famosa em que o Neo começa a desviar das balas. Ele percebe que precisa reagir mais rápido, se esquivar. Na vida, você precisa aprender uma habilidade parecida. Você precisa desenvolver a habilidade de desviar de atividades, de tarefas que não têm relação com a vida que você quer construir. Toda vez que você perceber que uma atividade está chegando e ela não tem relação com seus objetivos, você precisa fazer exatamente como o Neo, desviar. Agora vamos falar de algo muito importante. O conceito que estamos trabalhando aqui se chama não positivo. Ele vem do livro The Power of a Positive No, do autor William Ury. E ele explica que o não positivo tem 3 partes. Primeiro, sim para os seus valores. Segundo, não para o pedido. E terceiro, sim para um caminho alternativo. Na prática funciona assim. Você diz, eu valorizo o meu foco agora. Não posso ajudar hoje. Mas posso ver isso semana que vem. Percebe a diferença? Você não está atacando a pessoa, você está protegendo seus valores. Existe uma técnica muito simples para aplicar isso. Ela se chama não agora, sim depois. Quando alguém pedir algo para você, você pode dizer, agora eu não posso porque eu estou com esses projetos. Mas eu posso ver isso semana que vem. Sabe o que acontece na maioria das vezes? A pessoa desiste. Porque o que ela queria era urgente. Outra técnica é oferecer um caminho alternativo. Você pode dizer, eu não consigo ajudar agora, mas talvez o João consiga te ajudar. Você não abandona a pessoa, mas também não assume a responsabilidade que não é sua. Agora eu quero que você faça um exercício. Pega um papel e caneta e faz uma lista. Liste pessoas e situações em que você precisa começar a dizer mais não. Situações onde você percebe que está sendo usado. Pedidos de favores, pedido de empréstimo, pedido de tempo, pedidos que se repetem. Lista tudo. Se você não tem lista, você não tem mudança. Talvez você descubra algo importante nesse processo. Algumas pessoas podem se afastar de você quando você começar a dizer não. E se isso acontecer, existe uma reflexão importante. Talvez essas pessoas não gostassem de você de verdade. Talvez gostassem apenas daquilo que você fazia por elas. Agora é a sua vez. Faça a sua lista, comece a praticar o não positivo e comece a proteger aquilo que realmente importa, porque quando você aprende a dizer não para o que não importa, finalmente você abre espaço para dizer sim para a vida que você realmente quer construir. Então você não perdeu tempo por falta de ação, você perdeu por excesso de sim. Sim para pedidos que não eram seus, sim para tarefas que não eram suas, sim para o peso que outros colocaram em você porque você sempre carregou. Mas agora você tem uma ferramenta, o não positivo. Sim para os seus valores, não para o pedido e sim para um caminho alternativo. Sem atacar, sem abandonar, só protegendo. E tem uma verdade que pode doer, mas precisa ser dita. Algumas pessoas vão se afastar quando você começar a dizer não. E se isso acontecer, reflita. Talvez elas não gostassem de você. Talvez gostassem do que você fazia por elas.
Pega papel e caneta e faz a sua lista de pessoas, pedidos, situações onde você precisa começar a dizer não. Escreve tudo, porque quando você aprende a dizer não para o que não importa, finalmente abre espaço para poder dizer sim para a vida que você quer construir. E essa vida está esperando por você. Se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo.